Bom, pessoal, vamos dar sequência aí ao nosso estudo de raspagem de dados. E nesse vídeo a gente vai ver como lidar com um problema que é muito comum, que é quando a gente recebe dados, né, ou consegue levantar dados em sites governamentais, né, sites de empresas, e esses dados eles vêm em arquivos PDF. Qual o problema disso? A gente já falou, né, o arquivo PDF é um arquivo para leitura humana, não é um arquivo para processamento de máquina, não é legível por máquina, então fica mais difícil da gente conseguir processar esses dados, né, conseguir fazer as análises que a gente precisa para as nossas investigações, tá? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente recebe o dado em PDF ou quando a gente consegue levantar um dado e ele está dentro de um PDF, é extrair esse dado. A gente fica feliz que a gente recebeu, mas a gente tem uma etapa extra aí no nosso fluxo de trabalho com dados, que é exatamente esse de obter o dado, né, de conseguir extrair o dado. Então tem várias soluções para isso, a gente não precisa também, se preocupar tanto, né, achar que o mundo está perdido. A gente consegue utilizar alguns softwares, muitos deles gratuitos e abertos, para lidar com esse problema dos arquivos PDF, né, das planilhas que estão dentro desses arquivos. A gente vai focar aqui nesse curso, né, nesse vídeo tutorial, em um software específico chamado Tabula. Bom, por que a gente vai usar o Tabula? Porque ele é uma opção gratuita e bastante eficiente, tá? Ele é um software livre, então a gente consegue saber com o que a gente está lidando, né? A gente instala esse software no nosso computador, tá? E ele roda localmente, mas abrindo uma aba do navegador. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é instalar o software, tem aqui o arquivo para download, e depois a gente precisa baixar essa lista aqui de principais delitos ocorridos na Bahia, tá? Para a gente baixar essa lista, a gente vai só clicar nela aqui, tem também o link nos materiais do curso, e vocês vão só clicar nessa setinha aqui para fazer um download, tá? Bom, se vocês ainda não baixaram o Tabula, a opção para baixar está dentro desse site tabula.technology, e aí vocês têm aqui os links tanto para baixar para Windows quanto para Mac. Então, depois de instalar o Tabula, vocês vão abrir o programa e aí ele vai simplesmente abrir uma aba no seu navegador, né, com esse endereço aqui. Se por acaso vocês rodarem o programa e essa aba não abrir, vocês podem colocar manualmente esse endereço aí, essa URL, dentro aí do seu navegador e provavelmente ele vai rodar logo depois. Então, a gente vai primeiro importar o arquivo PDF que a gente vai usar. A gente baixou já o arquivo, né, então eu tenho aqui ele no meu computador, o arquivo de delitos da Secretaria de Segurança da Bahia, principais delitos de 2018, e a gente vai importar esse arquivo. Depois que terminar de processar o arquivo e ele já estiver prontinho dentro do Tabula, você vai ver aqui que ele fica paginado, né? O nosso arquivo tem 19 páginas, tá? E a gente vai dar uma olhadinha em como que essa planilha está disposta no nosso documento. Então, aqui a gente tem a mesma disposição, né? A planilha se repete em todas as páginas. Isso é bom para a gente porque vai ser mais fácil de selecionar e aplicar essa seleção automaticamente para todas as páginas. A gente tem no Tabula primeiro essa opção de Autodetect, tá? Então ele detecta automaticamente as tabelas dentro do PDF. Se eu clicar nessa opção, podem ver que ele vai pegar só o cabeçalho. Por quê? Porque esse autodetect, ele acaba dependendo das margens definidas, né, das colunas. Então aqui vocês podem ver que, enfim, esse cabeçalho ele é mais escuro, e aí ele entende essas margens, né, as linhas que fecham as colunas, tá? Já nesse caso aqui, eu não tenho essa linha, né, que delimita aí o fim da minha tabela. Então ele não consegue selecionar. Então, para a gente, esse autodetect, nesse caso, não vai servir. Não tem problema, a gente vai clicar aqui para limpar a seleção, tá? E aí ele já deixa de estar selecionado. Então, a gente vai selecionar manualmente. Como a mesma planilha, ela se repete em todas as páginas com o cabeçalho, eu não vou pegar o cabeçalho, tá? E depois eu posso escrever esse cabeçalho manualmente, não vai ser um trabalho muito grande. Eu vou só selecionar a partir da minha primeira linha, né, sem um cabeçalho, e aí eu vou repetir essa seleção para todas as outras páginas.
Quando eu clico em repetir a seleção, vejam que ele seleciona exatamente o mesmo contorno, né, de todas as tabelas para as páginas seguintes. Eu vou correr aqui até o final só para verificar se está tudo certo. Essa última página aqui eu posso ajustar, tá? Eu não vou nem pegar o total, porque, enfim, a gente já viu que a gente não precisa de total, né, nas nossas planilhas. Total é um valor agregado que depois a gente pode simplesmente calcular, tá? E aí eu já tenho a minha seleção, a seleção que interessa para a minha raspagem. E aí a próxima coisa que eu preciso fazer é dar um preview. Cliquei em Preview e ele me mostra aí o que aconteceu, o que ele conseguiu extrair da tabela. Vejam que o resultado está bem ruim. Por que ele está assim, gente? Porque aí a gente tem que olhar para uma coisa que é fundamental no Tábula, né? Na verdade, são pouquíssimas etapas e uma delas que a gente precisa sempre estar atento é o método de extração, tá? Tem 2 métodos só, então não é tão difícil assim. Um método é o stream e outro é o lattice. O lattice é um método que serve quando a gente está trabalhando uma planilha que é delimitada pelas linhas, né? As colunas e as linhas da minha planilha têm uma margem visível, tá? Não é o nosso caso, né? Como a gente comentou. Então, eu vou clicar no método de extração chamado stream, que aí ele não se baseia nas linhas que delimitam a tabela. Vejam que melhorou bastante aí o meu resultado, né? E, enfim, vocês podem ver que tem aqui a quebra das páginas, mas isso não sai na extração quando a gente exporta o CSV, tá? Então, bom, demos o preview, escolhemos o método de extração, agora a única coisa que falta a gente fazer é exportar. A gente tem alguns formatos aqui para exportar. O formato que eu vou utilizar é o CSV, né? A gente já conhece. Então, eu vou clicar aqui e ele vai fazer o download dessa tabela. Eu vou mostrar para vocês o resultado importando essa planilha aqui que a gente baixou, esse CSV, para o Google Sheets. Isso é uma coisa que vocês também já sabem fazer, né? Eu vou vir aqui em Import, vou vir em Upload, vou arrastar o meu arquivo aqui, vocês podem também selecionar direto no diretório do computador, e aí eu vou substituir a minha tabela. Posso colocar para detectar automaticamente o separador, considerando que é vírgula, né, que é o default aí do Google Sheets. E aqui converter textos para números, enfim, a gente não vai converter nada. O Adriano já explicou, né, que não é bom manter essa conversão automática aqui, isso pode gerar uma confusão nos nossos dados, né, pode fazer a gente perder alguns dados. Então, vou importar aqui o meu CSV. Vejam aí, então, o resultado. Acho que não tem praticamente nada para a gente limpar. Vou expandir aqui a minha coluna A. Ficou bem certinha a nossa tabela, né? Então, rapidamente, em pouquíssimos passos, e assim, a gente demorou no vídeo porque eu estou explicando com calma, né? Pausadamente, mas uma vez que vocês entendem como utilizar o Tábula, é rapidíssimo, né? Vocês fazem esse tipo de extração em 2 minutos, tá? Então, é realmente um programa super eficiente para conseguir levantar as planilhas, né? Extrair as planilhas que estão dentro de arquivos PDF, tá? E o resultado é bem satisfatório.